Olá, queridos. Como meus alunos pediram, eu vou gravar então as aulas do Bíblia Aberta que a gente está fazendo online. Então, vou gravar de maneira resumida, mas de maneira que todos possam aproveitar e compartilhar. E nós podemos, então, com isso, dar mais sequência a novos projetos. É um projeto piloto chamado Bíblia Aberta, que a gente trabalha muito com a Bíblia aberta, com o texto mesmo. E nós falamos um pouco de cada coisa da construção histórica, nós falamos algumas coisas durante a administração do curso. São aulas rápidas e, para começar, vamos compartilhar aqui a nossa tela, sem mais delongas, para que a gente possa, então, estar falando um pouco mais sobre essa esse projeto. Então, razões para estudar a Bíblia. Nós temos algumas razões que eu elenquei aqui para a gente poder estar estudando a Bíblia, né? Coisas às vezes óbvias e não tão óbvias. Primeiro, para compreender antes de praticar, né? Muitos não praticam porque não creem, ou outros também porque não a compreendem. E é fácil não compreender se estiver sendo efetivada uma leitura ou uma interpretação de maneira errada. Segundo tópico, como a Bíblia foi escrita por homens, eu digo em linguagem humana, obviamente, apesar de crermos na inspiração do Espírito de Deus sobre ela, se faz necessária a sua correta interpretação. Ela não está escrita de maneira que nós não possamos entendê-la, né? Nós estamos falando de uma linguagem na nossa, inclusive traduzido para a nossa língua portuguesa. Um outro tópico é que existe na Bíblia uma diversidade de formas de escrita e composição dos textos, que são denominados gêneros textuais. Isso muitas e muitas vezes é desprezado por algumas pessoas, e assim como são desprezados, também não são identificados dentro de cada gênero textual, é a sua linguagem própria de escrita. Então, tirando isso de lado, você perde muito da interpretação daquele livro que está contido dentro do contexto bíblico. Também, cada livro está situado dentro de um momento histórico específico, que elucida e muito o seu conteúdo. Obviamente que a gente não está falando aqui de tempos modernos, nós estamos falando de uma Novo Testamento escrito no século I depois de Cristo, e nós temos livros antiquíssimos no Antigo Testamento, antes de Cristo ainda. Então, nós temos aí uma larga história e uma maneira de escrita que é muito diferente da linguagem hoje utilizada. Uma outra razão para estudar, aumentar a credibilidade no livro em que se baseia toda a teologia e fé cristã. Muitos de nós falamos que ela é a nossa base de fé cristã, né? Toda a teologia cristã está contida nesse livro. Então, o que que nós podemos fazer é interpretar e ler da melhor maneira possível, para que a gente possa se basear e também para voltar àquele primeiro tópico, compreender antes de praticar. Então, vamos dar sequência aqui aos slides. Nós temos na Bíblia duas partes, obviamente conhecidas de todos nós, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? A primeira parte, que a gente chama de Antigo Testamento, tem 39 livros, e a teologia vai fazer uma separação. Alguns teólogos concordam com essa separação, é facilmente encontrado aí em vários sites que você pode ver de pessoas que são sérias, por gentileza, nem todos que estão na internet, né? Mas, enfim. Pentateuco, que são os livros da lei, que são constituídos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros considerados históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros considerados poéticos, isso foi até tema de um dos alunos meus que perguntaram por que que Jó estaria dentro desse livro, mas é uma questão de linguagem, a poesia hebraica é bastante diferente, né, da nossa, mas Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos ou Cantares.
Os profetas maiores e os profetas menores estão todos aí nesses dois últimos tópicos. Os profetas maiores e menores não é maior e menor em importância, é em tamanho de livro, tá? Por exemplo, Isaías é maior que Jeremias, que é maior que Oséias, que é maior que Miqueias, e assim vai. São ordens de tamanho de texto e não de importância. O Novo Testamento, constituído de 27 livros, eles são divididos aqui, muito bem divididos em algumas, vamos dizer assim, macrogêneros, tá? Mas nós não temos aqui uma ordem cronológica, porque a cronologia é diferente dessa divisão e as subdivisões que a Bíblia faz, essa Bíblia que você tem em mãos. Então, não confunda a ordem dos livros com uma ordem cronológica. Então, primeiro nós temos o gênero Evangelhos, que contém Mateus, Marcos, Lucas e João, todos conhecem, né? Os quatro primeiros, sendo os três primeiros, né? Tem todo aquele estudo dos três primeiros com relação a eles serem muito parecidos, isso a gente também vai explicar um pouco. Histórico, o livro que a gente considera mais histórico, que é a história dos primeiros cristãos, né? O livro de Atos, também do mesmo autor do Evangelho de Lucas. Nós temos então as epístolas, que são ali as cartas de Paulo, também não está em ordem cronológica, e sim em ordem de tamanho. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas consideradas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, 3ª João e Judas. Elas têm características não muito de epístolas, as de João, principalmente as últimas, porém está classificada dentro desse patamar, porque a gente pode fazer uma visão macro, né, delas. E o gênero apocalíptico, que é o Apocalipse. É um gênero específico, recheado de metáforas, de ilustrações. Isso, se der tempo, a gente também pode ver. Nós vamos fazer uma certa exegese durante as aulas. Essa exegese busca compreender o sentido do texto em sua confecção, ou seja, na hora que foi escrito, na maneira como foi escrito, por que foi escrito. Por isso, por vezes, alguns acham difícil entender a Bíblia, pois não se pode ler apenas sem pensar que existe uma lacuna muito grande de tempos, história, razões escritas, língua e tradução. A língua original do Novo Testamento, a língua grega, né, tem uma diferença muito grande para nossa língua portuguesa. Uma é sintética, a outra é analítica. Então, nós temos uma diferença muito grande ao se fazer uma tradução responsável, porque existem algumas traduções, a gente vai ver também durante o curso, que elas não correspondem a uma tradução, e sim uma interpretação de textos já traduzidos. Isso é um pouquinho, no meu entender, um pouquinho grave. Algumas interpretações muito fora do que realmente o texto quer dizer. Isso aqui você acha na internet facilmente, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado, né? Não é exatamente algo que se diga do texto bíblico, mas é algo que se escreve a respeito de Deus. E se escreve a respeito de Deus, eu já acho que é sério. Então, não é bíblico nem uma boa interpretação. O versículo que mais se assemelha a isso seria: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Está lá em Eclesiastes, não está falando exatamente o que o ditado diz. Não é uma boa interpretação. Outra coisa que é mal interpretada por vezes: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o correto. O certo é porque o amor do dinheiro, algumas interpretações ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, ou seja, de querer mais, de cobiçar, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está lá em 1 Timóteo. Em Atos 23:6, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Por que que ele disse isso? Isso também faz parte da nossa exegese,
do nosso entendimento, de saber quem é o autor. A gente sabe que Paulo era da linha do farisaísmo, né? Antes dele se converter, vamos usar essa palavra, mas não é uma palavra correta no grego, mas para que todos possam entender, ao cristianismo, ele fazia parte de uma tribo da linha farisaica, ele vinha de um evento, né, de um nascimento, de uma concepção judaica de ser. Então, ele sabia que ele estava lidando ali com o sinédrio e ele estava ali dizendo que era fariseu, porque o sinédrio é composto basicamente, né, de saduceus e outra parte de fariseus, ele bota aqui no versículo. Então ele fala assim, ó, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que os saduceus tinham dificuldade em crer na ressurreição dos mortos e também em anjos e outras coisas mais sobrenaturais. Não os fariseus, mas os saduceus. Então ele coloca isso aqui. Aí você fala, ah, mas como eu vou entender isso? A gente vai entender aos poucos várias coisas exegeticamente falando, de uma maneira simples, de uma maneira que você possa acompanhar e de uma maneira que enriqueça a sua vida desse mundo bíblico, que é muito vasto e rico também. Então, mãos na Bíblia é o que a gente fala, a gente precisa ler com mais atenção, levando em conta o gênero e o contexto e como fazer isso. 1 Tessalonicenses, por exemplo, e a aula hoje ela para por aqui por conta de serem aulas rápidas mesmo, né? Vou parar nessa tela aqui de 1 Tessalonicenses, que diz assim, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Como é que a gente consegue ver uma exegese desse versículo? Primeiro, não leia rápido. Não é um livro para você ler rápido. Primeiro, você tem que perguntar o texto. Primeiro, entenda que é uma carta. 1 Tessalonicenses é uma carta. É, inclusive, o primeiro documento neotestamentário canônico, escrito, conhecido, copiado e colecionado. Ele está lá entre 48 e 50 depois de Cristo. É o primeiro, não são os evangelhos que foram os primeiros escritos, não foram outras coisas do Novo Testamento que foram escritas, mas sim a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, você entendendo que é uma carta, ele está escrevendo à igreja, então ele não está lá e está escrevendo à igreja. Então, você pergunta ao texto, por que ele está nessa cidade? Essa pergunta seria assim: como ele estaria escrevendo para essa cidade? Por que que ele chegou a essa cidade antes, né? Porque ele estaria em contato com os de Tessalônica? Porque ele está escrevendo a eles porque ele passou por lá. Por que ele estaria? A segunda pergunta é que época era essa, né? Uma época da sua segunda viagem missionária, tudo isso, mas nós vamos ver que época era essa. Terceira pergunta: em que contexto ele escreve essa carta? Qual é o contexto que ele está vivenciando no momento? Qual o contexto da época? O que está acontecendo nessa cidade e no entorno de Paulo para que ele esteja escrevendo isso? E a quarta pergunta: ele veio de onde para estar nessa igreja e posteriormente está escrevendo então essa carta? Então, na próxima aula, a gente responde essas perguntas e começa então a nossa exegese a partir daí. Obrigada por vocês terem assistido e agora compartilha se você achou o conteúdo bom para ser compartilhado.